Ô, professor, outro dia eu estava vendo uma notícia do governo lá de Goiás, aonde ele tirou o desconto da Previdência, né, de 14% dos seus servidores, porque ele conseguiu fazer com que os servidores que ganham acima de R$ 6.000, que é o teto da Previdência, vão para a Previdência privada. Mas, professor, quantas previdências privadas nos últimos 10 anos faliram? Que essas pessoas contribuíram por anos e anos aqui no nosso estado. Nós temos uma que ela financiava até clubes de futebol, professor. Faliu, não aguentou, porque N coisas, e aí as pessoas não sabem como é que funciona. Então, como nós temos um economista que é banqueiro, o que ele quer? Ele quer instituir a previdência privada para os bancos, ou seja, ele quer tirar da nossa previdência social, e os estados, Goiás foi o primeiro, né, que abriu aí, não é Goiás, é o filho do senador ali do Congresso, não é Goiás. Alagoas, desculpa, Alagoas, ele tirou os 14%. Professor, é pura politicagem, pura politicagem. Porque ano que vem tem eleição, né? E as pessoas não prestam atenção nesses detalhes que parece ser, não é no meu estado, mas isso vem em cadeia. Começou lá, depois vem para o outro, vem vindo, e eles vão empurrar todos esses servidores para as previdências privadas dos bancos. Simples assim, professor. Exato. Bira, perfeito seus comentários, muito interessante, concordo bastante, carimbado e autenticado em cartório, né? Você falou coisas muito relevantes, que eu repito, autenticado e carimbado em cartório. Vamos falar aqui um pouquinho de uma maneira um pouco mais técnica, né? Do que é a economia, para que fique claro. Quando a economia começou a ser discutida como uma área do conhecimento, Bira, Caco e queridos espectadores, ela foi chamada de economia política. E essa expressão ela foi perdendo força ao longo do tempo, à medida que os economistas começaram a tentar olhar a economia como uma ciência isolada. Muito bem, eu, como gosto muito de história, discordo dessa posição. A economia sempre é política. Principalmente quando a gente fala de macroeconomia ou economia de uma nação ou de um estado ou de uma situação. Obviamente, as decisões tomadas em relação ao recurso limitado do capital, porque o recurso é limitado, ele é limitado. A questão é como nós vamos pegar aquele montante que a gente vai ganhar e como a gente vai gastar esse montante. Obviamente, essas escolhas, elas são políticas. Elas são políticas. Logo, sendo políticas, não tem como tirar do vínculo da economia ela ser uma economia política. Portanto, a gente precisa observar antes de votar, e aí é um conselho muito técnico aos nossos espectadores, e que fique gravado isso, né? A gente vota, na verdade, nas escolhas em como esse governo, aquele grupo de pessoas que estão sendo eleitas, que a gente pretende que sejam eleitas, irá escolher o orçamento, né? O governo Bolsonaro vem escolhendo claramente isso ao falar, vamos falar de 3 setores absolutamente claros. O setor dos aposentados, que é o que interessa aqui ao canal, ao setor da educação, e eu sou ainda da ativa da educação e posso falar, está uma tragédia o que está sendo colocado pelo governo federal em termos de gastos educacionais. Repito, uma tragédia. Vai ser difícil recuperar. Falando de educação. E também o que está sendo depositado na saúde. São 3 setores básicos do governo, que também vai muito mal. Você vê claramente uma redução clara, ano a ano, uma redução. Para o governo gastar mais, ele tem que ser muito pressionado. Só você ver os gastos que estão sendo colocados. E eles não estão adequados ao que está acontecendo na realidade. Desta forma, quando a gente vota em alguém, quando a gente deposita o voto em alguém, a gente está depositando as escolhas que essas pessoas farão. E, de fato, Bira, o ministro Paulo Guedes
não está muito interessado em gastar com os servidores e com os aposentados. Pelo contrário, ele está querendo se livrar de servidores e de cada vez menos gastos. É uma escolha. Vamos julgar isso? Eu acho que não é uma escolha certa. Eu estou opinando. Mas isso tem consequências. Porque o setor privado da economia brasileira não acompanha o crescimento e da demanda social. Logo, o governo sai, a demanda entra, e o setor privado, que seria aquele que daria previdência privada, daria emprego, daria sustentação parcial a esses trabalhadores que entram no mercado de trabalho ou estão no mercado de trabalho, essas pessoas não conseguem, por várias razões, sustentar o que só o Estado, por legislação e por Constituição, de Constituição, a palavra certa é, só ele poderia dar, né? Isso está sendo visto exatamente no auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, ele é insuficiente para a crise que está ocorrendo. A gente já falou isso aqui no canal e vou repetir. A crise é muito forte. Nós temos 15% da população totalmente desempregada. Quando eu digo 15%, é 15% de pessoas que estão procurando emprego. Não é 15% de pessoas que estão lá, não. Estão procurando emprego e estão precisando de dinheiro. Tá? Repito, a situação de pessoas que estão passando necessidades alimentares é muito forte. E isso, evidentemente, é um processo de escolha. Quando nós votamos em Bolsonaro em 2018, a gente estava discutindo exatamente esses gastos. E eu alertei as pessoas na época. Ok, o governo Bolsonaro tem lá isso e aquilo, mas vejamos como ele vai gastar o orçamento, como é que ele vai depositar esse processo. E esse depósito, caro Bira e Caco e queridos espectadores, ele é político. Então, não tem como não discutir ideologia e política na hora de nós escolhermos as nossas pessoas. É isso que interessa na hora do voto, é como as pessoas vão depositar as suas escolhas orçamentárias. Por isso, concordando com você, Bira, a LDO é fundamental, o PPA é fundamental, porque a gente vai ver ali naquele PPA, Plano Plurianual, como são as diretrizes para os 4 anos de governo. E aí você disse muito bem, 2022 vota para 2023. Só em 2024, 2023 que o governo novo, caso substitua Bolsonaro, vai poder mexer alguma coisa. O primeiro ano é muito difícil, porque está restrito a decisões que estão sacramentadas no ano anterior, muitas vezes de um governo diferente. Ou seja, o primeiro ano depois é muito difícil. Só a partir do segundo ano é que nós teremos alguma situação. Então, digamos a possibilidade que Lula venha vencer a eleição, essa possibilidade. Lula só poderá fazer modificações no processo político, junto com o Congresso, junto com a sua negociação política com o Congresso, somente em 2024. 2023 vai estar fechado, e aí as pessoas dizem, mas o governo está ruim. Vai estar ruim, porque a crise que passamos será sustentada pelo movimento que foi pensado no ano anterior, e foi um ano de recuperação. E anos de recuperação normalmente tem problemas financeiros ali. Logo, a gente tem que entender a quem nós votamos e como nós vamos fazer e entender o processo orçamentário. Porque há um processo ali muito claro, né? Ano que vem, só para dar aí uma perspectiva, ano que vem será provavelmente melhor do que o ano de 2021, que está sendo ruim, mas já está sendo melhor que 2020. 2022 vai ser melhor, porque vai diminuir a crise, assim esperamos. 2023 tende a ser melhor que 2022, dependendo do que acontecer. Oxalá que não haja nenhum problema como tivemos a partir de 2020. Mas é necessário que a gente olhar que as decisões econômicas elas estão pautadas em jurisdições e em escolhas políticas. Logo, não podemos nunca deixar de discutir política.